Oi, gente. Oi, professora. Tudo bem com vocês? Professor, Vocês viram que eu passei... Ah, não, a aula de vocês semana passada teve, né? Foi a única turma aí que deu você certo. passou uma tarefa pra gente. Isso. Qual a página mesmo? Esqueci a página. Foi muito tempo que eu fiz a Oi, página. 342 até 350, deixa eu ver aqui, 357. Isso. Ah, eu fiz. Nossa, que susto. Pensei que eu não tinha feito. Misericórdia, eu fiz. Que bom. Ana Clara, tá aí? Eu fiz, só que algumas eu não consegui responder. Gente, Sim, a olha, página mesmo, hoje Clara? nós não vamos corrigir isso agora, nós vamos corrigir isso na próxima... hoje também, só que eu vou deixar a correção para vocês fazerem em casa, tá? Porque senão não vai dar tempo, eu preciso avançar o conteúdo com vocês, tá bom? Tá bom. Não, professora. Não precisa Então corrigir, tá. não. Não corrigir, não. Tem que corrigir, vai fazer o quê? Ana Clara, tá aí? Presente. Ana Luísa, Presente. Caroline, Presente. Christian, Esther, Presente. Christian tá aí? Tá. Fabiana? Não? Acho que não. Felipe? Está. Presente. Guilherme? Presente. Gustavo Cardoso? Assim. Presente, Gustavo professora. Henrique? Presente. Isabelle? Sim. João Carlos? Não, né? Vai saber. João Carlos, tá com a câmera desligada. Colégio Imaculada, eu queria saber se é vocês mesmo ou se não. Se puder me dizer aí e falar assim, oh, sou eu mesmo. Kathleen? Presente. Letícia? Presente. Lucas? Presente, professor. Luiz Felipe? Presente. Maria Eduarda? Maria Eduarda, não, né? Quem que é esse Marcos? Ah, é a Ana Clara. Deixa eu falar. Maria Luísa? Não? Tá, então fala, gente. Senão eu vou colocar falta aqui pra vocês. Mariana. E alguém aí, se puder já ir ajudando, é bom. Mariana tá aí, não? Mariana não tá, professora. Marina? Tá. Presente. Rafaela? Presente. Sérgio? Tá. Presente. Yasmin? Também. Presente. Tá. Então, Colégio Imaculada Conceição aí, ó. Se for vocês mesmos, por favor, falem. Eu já pedi para falar. Então, eu vou deletar o Colégio Imaculada aqui. Se for vocês, depois voltem, por favor. Professora, Ah, depois que a professora remove da aula. ué, mas eu pedi para poder falar e às vezes não é. Vocês viram já que deu problema, não viram? Da outra vez não era o Marcelo. Então, tinha 2 colégios Imaculada e que estava escrito dessa forma, não era. E Eu acho também quando que é não o é não, Colégio porque na Imaculada, primeira aula não tava. então, não, mas às vezes eles entram aleatório. E quando é o Colégio Imaculada, ele tem a imagenzinha do colégio. Esse não tem, né? Então, é meio tenso. E, então, vamos lá. Capítulo 6, a sociedade, a natureza e as paisagens. Tá? Então, nós vamos começar um novo capítulo. 358, passamos para 359. Professora, a gente estudou esse capítulo um pouquinho já. Um pouquinho? Uhum. Foi. já Eu tinha ter começado. falado desse início aqui, né? Já Os falou, já. elementos da natureza. Até mais ou menos a página 361, eu acho. É, mais ou menos. É mais Tá, ou menos lá. 360. O que tem nessa página 360? Ele está falando sobre as transformações da paisagem. E essas transformações, elas acontecem
de forma interna e externa do planeta Terra. Nós já estudamos já isso e vamos recapitular. Como? Quais são os agentes internos de modificação do relevo terrestre? A natureza? Gente, elementos internos. Eu esqueci. Vulcão, terremoto, maremoto, os dois são coisas internamente. É a força da Terra em que vai modificar o planeta, tá bom? Tá. Internamente A natureza. da Terra. São elementos da natureza, mas existem elementos da natureza externos. Eu preciso que vocês lembrem internamente e externamente. Tá? Internamente, força da natureza que modifica o planeta Terra internamente é o quê? Terremoto e erupção vulcânica. O terremoto, quando é um tremor de terra no continente, é terremoto. Quando é no oceano, é maremoto. Certo? Todo mundo lembrou disso? Sim, Tá bom. professora. Aí passamos para a parte de os elementos da natureza externos, que modificam o relevo terrestre, só que externamente. Esses elementos da natureza externos, eles podem ser intensificados pelo ser humano ou não, tá bom? Então, vamos falar como se não tivesse ser humano aqui na Terra, que desde a época dos dinossauros e muito antes disso, você tem transformação no relevo. Não existia ser humano aqui, tá? Inclusive, o relevo brasileiro, ele existe da forma que é por conta de uma transformação muito antiga da época lá dos dinossauros, tá bom? Então, nós temos aí, e até antes disso, que é o quê? O desgaste do nosso planeta. Então, através de intemperismo, da modificação da estrutura do relevo, modificação das rochas, tá certo? Essa modificação das rochas, ela acontece por alguns fatores específicos, como o vento, a água da chuva, os micro-organismos, sais minerais, eles passam a deteriorar. Você tem intemperismo biológico, químico, tudo isso nós vamos estudar, tá bom? Mas você tem agentes que transformam o relevo, como a água, o vento, o sol que aquece a rocha demais e depois ela esfria durante a noite. A gente já viu isso, não? Sim? Então, é essa transformação aí. E aí você tem os seres humanos em que também transformam a paisagem. De diferentes formas, né? Nós temos as cidades, a cobertura nós temos as estradas, abertura de estrada, desmatamento para atividade agropecuária, desmatamento para qualquer fator que seja, exploração de minério, são alguns exemplos. Claro que existem inúmeros outros exemplos, tá bom? Transformações na paisagem no município que a gente vive. Recentemente, eles chamam a nossa atenção. O que vocês percebem que tem modificado no nosso município? As construções, professor, eu acho. Mãe, está asfaltando as ruas? Não entendi. Quem falou por último aí, eu não escutei. Foi o Christian, professor. Ah, Christian. Construções e asfaltos nas ruas? As pessoas fazerem os asfaltos nas ruas? Tá, mas boa parte da nossa, pelo menos de Anápolis em si, é asfaltada. Mesmo que a pessoa refaça o asfalto, ok. Mas o asfalto vai diferenciar? Vai ter menos infiltração da água. Beleza. Vamos pensar em relação a... Deixa eu ver. Construção do Centro de Convenções de Anápolis. Vocês eram vivos quando aquilo não existia? Vocês lembram de quando vocês iam para Goiânia e não tinha o Centro de Convenções? Ou desde quando vocês entendem por gente existe o Centro de Convenções? Vocês sabem o que é o Centro de Convenções de Anápolis? Eu já ia lá para Goiânia direto, professor. Aí Não existia, eu vi construir. Ah, tá. Então aquilo ali, essa modificação, é algo que modificou Anápolis, certo? Só que fez alguma diferença realmente para a população?
Ele está em uso? Não, ele não está em uso, né? Então é um museu branco lá, um elefante branco gigantesco, que na verdade construiu um negócio gigantesco que não é utilizado, certo? Poderia Gastou ter dinheiro. usado, gastou dinheiro meio que realmente à toa, porque você tem entre Anápolis, Anápolis está no meio entre Goiânia e Brasília. Para que ter um tanto de coisas, um monumento gigantesco, um centro de convenções enorme, sendo que não vai ser utilizado? É um tanto quanto sem noção, né? E aí é meio complicado. Bem complicado, na verdade. Falaram à época de utilizar aquilo ali como sendo um polo para receber pessoas doentes com coronavírus e tal. Fizeram isso? Não tornaram assim, tipo, um meio de, como se fosse um hospital para receber as pessoas por conta de coronavírus. Não, fizeram isso não. Foi muito sem noção. Então, existem outras coisas também, bairros que surgem na cidade, mas mais nas áreas periféricas. No centro de Nápoles não tem mais para onde ir, subir trem, mudar tanta coisa. Claro que tem mudanças que acontecem, uma coisa ou outra, mas não é em grande escala, né? Quando a gente for pensar, vocês são até quando eu era nova, eu era da idade de vocês, eu chegava em Anápolis, eu morava em Goiânia, então eu vinha para cá, para Anápolis, e tinha um prédio, simplesmente só um prédio alto, que era do fórum. O resto não tinha prédios, eram só prédios baixos, tanto que ventava muito mais aqui. Hoje em dia, não, você tem um monte de prédios, inúmeros prédios para tudo quanto é parte de Anápolis, certo? Isso daí é transformação na sociedade e tudo mais. Altitude do relevo e vegetação. Então, elementos da natureza. O que a gente tem que pensar aqui? Essa interação dos elementos da natureza. Ele está mostrando em questão de quanto mais alto você vai subindo, mais frio vai ficando. Tá bom? Às vezes a gente pensa, nossa, devia ser mais quente que tá mais perto do sol, né? Mas, na verdade, fica mais frio lá no topo, tá? Por questão principalmente de muito vento e tudo mais, e acaba sendo mais frio. Igual Anápolis e Goiânia. Anápolis sempre vai ser mais fria do que Goiânia. Em que sentido? Anápolis está numa região mais alta do que Goiânia. Então, aqui tem muito mais vento do que Goiânia. Anápolis, hoje em dia, é mais quente do que antigamente? Claro. Por conta do aquecimento global. Não, gente, é simplesmente porque mudou a estrutura de Anápolis, que é o quê? Antes não existiam prédios, hoje você tem um monte de prédios. Você barra vento, né? Então, vai ter menos vento, vai ser menos frio, tá certo? Diferentes formações vegetais. Você tem aí, ele está mostrando a Cordilheira do Himalaia. Tem vegetações diferentes. Eu preciso que vocês entendam que o que a gente estuda em geografia, nesse capítulo, ele vai pegar e juntar tudo num só. Em que sentido? O relevo vai interferir na vegetação? Vai. Vai, com certeza. Então, aqui mesmo é um exemplo disso, né? Em que sentido? É um pico, certo? A parte mais alta do nosso planeta. E aí você vai observar na parte baixa, até os 1000 metros, você tem até 200 metros. Você tem um tipo de vegetação, né? E aí na parte de 200 entre 300 metros, outro tipo de vegetação. 300, 400 metros, outro tipo de vegetação. De 400 a 500 metros, outro tipo de vegetação. E lá no topo, outro tipo de vegetação. Então, aqui seriam 1, 2, 3, 4, 5 tipos de vegetações diferentes. Isso natural. Pode falar, Gustavo. Professora, não sei se é a senhora ou a de ciência que ensina, mas quanto tempo demora para uma montanha se formar? Um pico desse aqui do Himalaia? Esse grandão aqui? De 6 mil metros? Sei não. Deve ser... A professora chegou a falar isso? Não me lembro.
Não. Ela já falou como é que forma, acho que o tempo ainda não. O tempo estimado exatamente, e provavelmente eles devem saber em relação a isso, mas eu nunca li nada a respeito. Mas você tem, sim, em relação, por exemplo, todos os anos sobem 3, 4 milímetros. Então, tem como você fazer regredir isso e chegar numa data específica, num Professora, ano específico que talvez teria começado a subir. O que tem de relato que eu sei é que como chama, gente? O Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele nascia na região, aqui sendo a cordilheira, tá bom? Tem um pico aqui. E aqui é a região ali do Oceano Atlântico. O Rio Amazonas, hoje em dia, sai da cordilheira dos Andes e vai para o Oceano Atlântico. Antigamente era o contrário. Em que sentido? Nascia na região do Oceano Atlântico aqui e ia para a região lá do Chile, por ali, tá? E aí você tem uma modificação no relevo, em que passa a ter uma cordilheira gigantesca do lado de cá, e aí você tem uma modificação de onde vai nascer esse rio. Então, esses são Professora. estudos, época bem antiga mesmo, muito antiga, época dos dinossauros, para antes um pouco, tá? Que teve essa mudança aí nesse relevo. Pode falar, Felipe. Então, lá no Rio Grande do Sul, lá é mais alto do que Goiás, para lá ficar mais com... Não. Olha só, quando a gente pensa em relevo, o relevo ele não tá nem aí em relação ao mapa do Brasil. Tipo, no Rio Grande do Sul é muito mais baixo do que aqui pra gente, tá? E existem áreas mais altas lá também. Quando a gente vai para o litoral brasileiro, a gente está subindo ou está descendo? Subindo? Descendo. Nós estamos na região mais alta, tá? Então, não é a mais alta do Brasil, existem picos mais altos, mas nós estamos em uma das regiões mais altas do Brasil. Então, se você está indo, na verdade... Ô, Sérgio, você podia desativar seu som e aparecer sua cara, por favor. Tá? Valeu. Então, olha só. Eu vou tentar colocar aqui para poder mostrar para vocês. Porque às vezes fica mais fácil de entender. Vamos lá. Relevo brasileiro. Deixa eu colocar imagens para a gente observar aqui, pegar um mapa do Brasil, seja mais fácil. Vou pegar esse daqui. Vamos, cadê o mapa? Inteiríssimo. São regiões mais altas e as regiões mais baixas. Que legal, conteúdo só de assinante. Ele tem, nessas regiões mais altas, que é a região central do Brasil, ele vai fazer diferença num sentido principal, em que nós estamos na região mais alta, e mesmo que no mapa nós estejamos olhando, subindo para a região, nós estamos, na verdade, descendo por conta do relevo, tá? É isso que eu quero demonstrar para vocês. Aqui. Professora, Pode falar. qual que é o pico mais alto no Brasil? O pico mais alto do Brasil tem um Exato. pico, eu não lembro o nome dele exato, mas ele fica lá no topozinho assim, ó. Como é que é? É um topozinho que tem bem cá em cima, assim, ó. Na região norte do Brasil, tá? Aqui, ó, essa região aqui, ela é mais alta.
E aí, quando você está indo, por exemplo, lá para a Bahia, não fica parecendo que você está subindo? Você Parece. está aqui na região e você está indo para a Bahia, você está subindo, de acordo com o mapa, né? Mas, na verdade, você está descendo, porque, de acordo com o relevo, essa região aqui é mais alta do que essa região aqui litorânea, tá? Se você está indo, por exemplo, lá para a região da Amazônia, a região da Amazônia, nossa senhora, mas esse trem é difícil, viu? Você não acha um mapa que dê para poder abrir sem problema. Você está indo lá para a região da Amazônia. A região da Amazônia é bem mais baixo, é planície. Nós estamos na área de Planalto, tá? O Planalto Central. Se você está na região de Planalto Central, por aqui, e você está indo lá para a região da Amazônia, nessa região aqui é muito mais baixo. Na verdade, no mapa você está subindo, entre aspas, mas na verdade você está descendo. Indo mesmo, Estranho, realmente. né, professora? Porque você olha assim, é retão, tipo, você não parece que nem tá subindo nem que tá descendo. Mas na real tá subindo ou descendo. Tá, É por conta do relevo. Não, gente, é só você imaginar. O Brasil, na verdade, ele não é retinho. Não tem como você tudo retinho. Você tem áreas mais altas e áreas mais baixas. E a nossa área, nós estamos na região mais alta do Brasil. Aqui é onde nascem os principais rios. Rio sobe ladeira ou desce ladeira? Desce ladeira. Ele Desce sempre ladeira. desce ladeira. E isso, aqui na nossa região, onde nascem os principais rios que vão tanto para a região norte quanto para a região sul. Ok? Região sudeste. Então, nós estamos num pico realmente, numa área mais alta. Não é o pico mais alto do Brasil, mas é uma das áreas mais altas do Brasil. Deu para entender? Sim? Deu. Professora, só mais uma pergunta. Tipo, o Monte Everest fica em que lugar do país? Não, fica É em... do Brasil, não, tá, Fica em gente? que... Fica aonde? Lá Quer na dizer, Índia. em que lugar do país não? Lá na Aonde? Índia, entre a Índia e a China. Entre a Índia e a China. Cordilheira do Himalaia. Isso. Obrigado. Pico mais alto do Brasil, sua pergunta. Gente, Pico da Neblina. Era o que eu estava pensando realmente o nome. Aí, ó, é o Pico da Neblina. É a região mais alta do Brasil. Tá? Tá bom. E aí você tem algumas regiões que são E o mais Cristo altas. Redentor, professor? Não? Quantos metros? E o Cristo Redentor? O Cristo Redentor, ele na verdade é uma estátua, ele não é um pico, ele não é uma montanha ali, tipo, a A mais alta do montanha do Brasil. Cristo Redentor, professor. Que eu ia falar. Ela não é a mais alta do Brasil, gente. Nossa senhora, se aquela montanha é gigante, imagina essa aí da neblina. É. Então, vamos lá. Olha só, deu para entender que o tipo de vegetação vai depender do tipo de relevo? Só que o tipo de vegetação vai depender do tipo de solo também. Então, se eu estou aqui em Goiás, por exemplo, eu estou indo para Goiânia, você tem uma região que é cerrado entre Goiânia e Anápolis. E é uma região em que tem árvores gigantescas. Vocês já repararam que é diferente o tipo de árvore que tem entre Goiânia e Anápolis? Sim. Então, lá, na verdade, é cerrado. Tem gente que fala que é uma região de mata, de como se fosse uma mata É atlântica. aquela parte, algo do tipo. professora, também, que tem aquele ribeirão. Isso, é o Ribeirão João Leite, ali naquela região. Aquilo ali, na verdade, é porque tem como se fosse um derramamento de magma muito antigo. Muito, muito mesmo, tá? Não que tenha um vulcão que existiu ali, não. Só teve ali aquele tipo de formação de um derramamento de magma naquela região, que pode ter muitas vezes erodido, na verdade, até chegar naquela ponta ali. E aí chegou Professora. naquele ponto em que o solo tem muitos minerais. Por ter muitos minerais, as árvores crescem mais. Pode falar. Mano, assim, ó. Falam que o Brasil não tem, tipo assim, igual os outros países, que tem terremoto, tsunami, essas coisas. Então, não tem registro de erupção vulcânica aqui no Brasil? Sabe-se que existiam vulcões antes da época dos dinossauros. Nossa senhora, muito antiga. A formação do relevo brasileiro é muito antiga. Muito, muito antiga mesmo. Então, aqui é como se o solo nos outros lugares fossem fininhos, e aí você tem como ter um vulcão.
E você aqui no Brasil, ele é grosso pra caramba. Então, teve vulcão aqui, principalmente na região do sul do Brasil. Só que eles não são ativos mais e deixaram de ser vulcão há muito tempo atrás. Virou restinho de montanhazinha. Nem montanha não é, porque montanha tem que ter a junção de duas placas tectônicas. Então, são morrinhos, tá? Tem um estudo que lá na floresta amazônica existiu o maior vulcão do mundo, bem antes da época dos dinossauros, tá? E aí eles perceberam porque tem um relevo lá diferenciado que seria uma cratera de um vulcão e depois de muitos quilômetros encontrou outra parte desse. Só que erodiu tanto, teve tanta erosão, em que boa parte desse vulcão, ele nem tem mais nem a estrutura do que era um vulcão antigamente. Deu para entender? Pode falar, Gustavo. Mas, assim, exemplo, se essas rochas que a senhora falou que são montanhas, morrinhos, fossem meio que rachadas, teria magma lá dentro ainda? Não, bem, olha só, presta atenção, meu bem, ó. Intimidade extrema. Nós temos uma quantidade para poder ter erupção vulcânica, você tem, claro, teria como ter algo do tipo, tudo é possível no nosso planeta Terra, na verdade. Só que você teria que rachar no meio, acontecer tipo a Era do Gelo 4, se não me engano, em que rachou no meio um continente e separou. Certo? Lembra do filme? Que rachou mesmo, tipo... Sim, Então, que eles queriam pular em cima daquela isso bola, aí. começou a pular. É isso aí. Por desculpa do esquilinho. Tá? Então, a situação não tem muito, tipo, a chance disso acontecer é muito, muito raro. Quase nula. Tá bom? Mas tem chance? Tem. Tudo tem chance no nosso planeta. Vai saber. Né? Mas a cratera não, a quantidade de solo aqui é muito grossa. É muito firme. Tanto que você tem, na verdade, tremores de terra muito pequenos, muito mesmo. Você consegue sentir, né? A gente já conversou a respeito, já tivemos aula sobre isso. A gente consegue sentir em outras regiões do planeta, do nosso país, mas é muito baixo comparado ao que é realmente um terremoto. Olha só, então nós falamos em relação ao relevo, a vegetação ela depende do relevo, ela depende do tipo de solo, ela depende da quantidade de chuva, e ela depende da quantidade de água que vai ter ali, em questão, por exemplo, de rio, coisas do tipo. Agora, a chuva depende das plantações? Da vegetação? Depende? Claro que depende, gente. Você vai pensar floresta amazônica, o que acontece? A árvore pega a água que tem lá no subsolo, leva para o seu tronco, leva para as suas folhas, chega nas folhas, ela transpira e forma nuvens. E essas nuvens vão fazer chuva. Entendeu? Então, a chuva depende da planta e a planta depende da chuva. É uma coisa muito, tipo, o nosso planeta, ele depende uma coisa da outra sempre. Tá? O solo, ele vai depender das plantas também. As plantas dependem do solo para se desenvolver. Mas o solo depende das plantas. Em que sentido? O tipo de sais minerais que vão ter ali, por exemplo, na floresta amazônica, vão depender da floresta que está ali. A floresta amazônica, ela é o que mesmo do mundo? Dizem que é o pulmão do mundo, mas isso é, na verdade... Não, eu tô falando... É a maior floresta do mundo. Tropical do mundo. É? Maior biodiversidade e tudo mais. Muitas plantas diferentes que nunca foram estudadas, animais que nunca foram estudados. Isso aí tudo. Por isso que o mundo inteiro tem interesse no nosso Brasil. Tem. E não só por isso, né? Em relação, tem muitas coisas aí favoráveis. Tá? Interação dos elementos da natureza. Todo mundo entendeu que tudo depende um do outro? Sim. Se eu desmato uma floresta... Mais ou menos. Se eu desmato uma floresta, eu não estou desmatando só a floresta. Eu estou acabando com a água que vai ter ali. Eu estou acabando com a quantidade de chuva naquele lugar e nas regiões todas do planeta inteiro. Você vai ter modificação. Você tem acabando com o solo que tem ali, esses tipos de minerais e plantas que tem ali também. Tá? Ô, professora,
o clima que tem na região, você está acabando com várias coisas. Não acabando, mas modificando. Não é que o solo vai deixar de existir, o clima vai deixar de existir, ou a chuva vai deixar de existir. Não. Ela vai modificar o seu ciclo. Ah, pode falar. Por que eles liberam licença, então? Não entendi. Você vai pedir Você não vai desmatar? Hã? Por que eles liberam a licença, então? Porque você tem uma visão que floresta é algo ruim que atrapalha o desenvolvimento. E hoje em dia você tem ainda pessoas que acreditam nisso. Ainda existe gente aqui em Goiás que compra madeira que vem da floresta amazônica muito mais barata e é clandestina, sabendo que é errado. Tem gente que simplesmente vai para lá, desmata e fala, eu estou trabalhando, eu não estou roubando de ninguém. Na verdade tá roubando a água de todo mundo, tá roubando o clima que tem natural, tá roubando a floresta, tá roubando um monte de coisa. A pessoa tá indo lá e tá roubando. Por mais que ela fale que esteja trabalhando, tá? Olha só, formação do solo. Eu quero chegar nesse ponto aí com vocês para poder a gente entender, e eu vou passar, além da tarefa de casa para vocês, eu vou tentar fazer um formulário, tá bom? Se não der para essa semana eu colocar já o formulário, eu vou colocar para na próxima semana, mas vai ter esse formulário falando sobre formação do solo aí, o intemperismo. Então, nós temos aí intemperismo físico, químico e biológico. São 3 tipos diferentes, tá bom? O que significa o intemperismo? É a degradação das rochas, tá? Então, as rochas passam por um processo físico e químico de fragmentação provocados por agentes naturais, como a variação da temperatura, a água, os ventos, as plantas e os animais. Esse processo recebe o nome de intemperismo. Intemperismo é o desgaste e a deteriorização das rochas. Isso é algo ruim, gente? Se não tiver isso, você não tem como ter solo próprio para ter vegetação. Você vai ter um monte de rocha, um monte de pedra dura para tudo quanto é lado. Tá bom? Então, o intemperismo ele é fundamental para a formação do solo. Vocês entendem que é a diferença de solo e rocha? Sim? Solo é a degradação, é a rocha que foi se desfazendo, engrossando, quebrando e fez ela ficar fofinha. A gente já falou sobre isso? Não, é que a gente estudou em ciências. Em ciências? Nós estudamos em ciências. Certo, que bom. Peraí, repete a pergunta de novo, por favor. Eu não entendi. Temperismo, rochas. Se a gente estudou a relação de intemperismo, se a gente estudou o que é intemperismo, a relação da importância dessa fragmentação dessa rocha para virar o solo. É isso. Olha só, intemperismo. Nós temos intemperismo físico. Intemperismo físico, vocês escrevam aí no livro de vocês, né? Para olhar só para minha cara, não. Falta 5 minutos só de aula. 362. Escreve lá no livro, ó. Intemperismo físico. Intemperismo físico, vocês vão colocar aí o solzinho, que é o calor, e a noite, frio. Intemperismo físico, ele tem a ver com o calor do dia e o frio da noite. Naquela rocha, ela vai dilatar e contrair. Então, ela dilata durante o dia e contrai à noite. Essa questão dela dilatar e contrair vai fazer com que ela tenha rachaduras. Isso se chama intemperismo físico. Ok? O ser humano físico conhece. De noite, a da intemperismo físico, tá? Porque de noite ela se contrai e de dia ela dilata. Isso. De dia dilata, pelo dia dilata e à noite contrai. O ser humano é assim também? Gente. A gente fica mais gordinho durante o dia e à noite a gente fica mais magricela. É assim mesmo. A casa, quando a casa ela tá... Vocês já ouviram um barulhinho assim? Tec, 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 tec. À noite? Não. Não? Eita, eu ouvia direto. E aí eu perguntava pra minha mãe o que era, minha mãe me explicou. Que era a casa. A casa, ela fica mais quente durante o dia
Então, ela dilata um pouquinho e ela contrai à noite. Então, à noite ela tá fazendo barulho, ela tá voltando pro Eu seu escuto, tamanho. professora. Fica tipo um barulho de calho estralando. Isso mesmo. E aí você tem, por exemplo, por que existe o rejunte entre o tijolo? Rejunte não, o cimento entre o tijolo. Porque o cimento, ele dilata pouquíssimo, e o tijolo dilata mais. Então, o tijolo, para ele não quebrar e cair a casa, ter um monte de rachadura, você tem, além de segurar esse tijolo, você tem a questão do cimento, mas ajuda também nessa dilatação do tijolo e contração para a casa não cair. A cerâmica. Cerâmica, você tem uma dilatação da cerâmica quando está muito, muito quente. Você tem um rejunte no meio para evitar da cerâmica quebrar. Tá certo? Isso daí é intemperismo físico. Deu para entender, gente? Que é a contração e dilatação das rochas. Tá certo? Que vai fazer rachaduras nas rochas. Elas vão quebrar em vários pedacinhos ali com o tempo e vai formar o solo, que é a terra mesmo, com vários sais minerais para a gente utilizar. Tá bom? Agora passamos... Ô, Christian, presta atenção no que eu estou explicando. Isso é questão de prova, tá bom? E de atividade para vocês. Químico. O que é intemperismo químico? Quando você tem aí uma relação, por exemplo, da água da chuva. A chuva cai e você tem uma modificação em relação química na rocha. Pode anotar isso também? Ou intemperismo Anota químico? também. Coloca químico. Temperismo físico Como é já que é? colocou a intemperismo químico. Água da chuva. Água da chuva que vai cair na rocha e ela vai se deteriorar. Intemperismo. Você tem modificação ali na questão da química da rocha, os tipos de sais minerais que tem ali. Intemperismo químico. Água da chuva. Dois minutos para acabar a aula. Eu preciso continuar. Água da chuva, que quando cai na rocha... Professora, poderia repetir de novo o intemperismo físico? Porque, tipo, quando eu tinha esquecido, porque Não, não tinha mas, ouvido gente, bem, eu aí... acabei de explicar 1 milhão de horas aqui em temperismo físico, Gente, presta atenção. Físico, dilatação e contração da rocha por conta do calor do sol. E a noite esfria. Intemperismo químico, ação da água da chuva que vai cair e vai modificar quimicamente a rocha. Concentra, gente. Às vezes a gente divaga aí, mas tem que voltar para o conteúdo. Físico, dilatação e contração da rocha por conta do quê? Sol. À noite é frio e durante o dia é quente. Químico, ação o quê? Da água da chuva, em que vai modificar os elementos químicos da rocha. A quantidade de química que tem ali na água que vai modificar essa rocha aí. E o outro é intemperismo biológico. Intemperismo biológico é a ação, por exemplo, dos animais. Então, vocês podem colocar aí a minhoca, o coelhinho e vários animaizinhos aí que vão ter um intemperismo químico. Químico não, biológico. Oh, meu Deus do céu. Biológico. Em que sentido que vai ser esse intemperismo biológico? Que vai lá e raspa um tiquinho, um pedacinho. A minhoca que faz buraquinho. Faz um cocôzinho, esse cocôzinho vai ter uma diferença aí, uma modificação nessa rocha, mas é principalmente em relação à caminhada desses animais. E aí é o intemperismo biológico. Deu para entender a diferença dos três?